o microfone geral. Eu consigo fechar daqui. Vê se funciona. Estava dando muito eco. Mesmo assim, acho que fica, ó. Uhum. Tá. Então tá, vamos fazer isso e depois a gente... Agora ficou normal. Agora ficou bom. Agora tá bom. Tá, mas estranhamente ele continua marcando ali, né? Acho que agora vai. Então tá, vou mudar pra cá pra poder não ficar aparecendo ali a comida. Depois a gente vai ter que editar esse vídeo. Oi, Vitória, bem-vinda, entra aí. Então tá, vou começar, hein, gente. Agora eu vou precisar de silêncio por causa do microfone que eu esqueci hoje. Então tá, boa tarde agora oficialmente a todas, a todos, a todes. Queria iniciar, então, mais um encontro do ciclo de conversas sobre antropologia, fotografia e gênero. Hoje a gente vai estar recebendo aqui a Gabriela de Carvalho Freire. Estamos muito felizes, Gabriela, do teu aceite em estar participando conosco desse ciclo. Gabriela foi uma pesquisadora que a gente descobriu no processo, né, de organização desse ciclo, e felizmente a gente teve aí um tempinho para conseguir te trazer conosco. Vou te apresentar, Gabriela, para que as pessoas que não te conheçam possam conhecer um pouquinho. Fica à vontade de complementar essa apresentação depois. E na sequência eu te passo a palavra, tá bom? Então, a Gabriela, ela é doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Antropologia Social da USP e antropóloga no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, onde ela é responsável pela seção de etnologia indígena. Nessa instituição, ela desenvolve atividades de organização de acervo museológico, pesquisa e curadoria de exposições. Ela é também mestra em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, título obtido com pesquisa sobre as descrições coloniais e antropológicas das relações hierárquicas e de gênero entre populações indígenas do Grande Chaco. Durante o mestrado, ela foi membro do corpo editorial da revista Cadernos de Campo, né, entre 2015 e 2017, e ela integra o grupo de pesquisas do CNPq, Laboratório de Pesquisas Interdisciplinares do MAI, da UFPR. E ela está vinculada também ao Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, da USP. Ela tem desenvolvido reflexões nas áreas de etnologia indígena, antropologia política, cultura material e antropologia dos museus. E hoje ela vai estar conversando conosco sobre a pesquisa atual em curso, né, Gabriela, sobre a Carla Cosar. Então, é isso. Te passo a palavra. Estamos muito curiosos e felizes em poder te ouvir hoje. Obrigada. Imagina, Fabiane. Primeiramente, eu também queria agradecer muito pelo convite. Som pra gente. Não, tá com som, desculpa, me perdoa. Assim, tá funcionando. Bom, queria primeiramente agradecer pelo convite também. Fiquei muito animada de poder estar apresentando essa pesquisa aqui agora, né? Como a Fabiane falou, eu estou fazendo doutorado na USP, mas o meu doutorado ele não tem muito a ver com essa pesquisa que eu vou mostrar hoje. O meu doutorado tem mais a ver com pesquisas sobre acervos etnográficos, de objetos etnográficos e de fotografias também, sobre os Cadwell também, né, sobre quem eu fiz o mestrado. E aí eu estou pesquisando acervos de pesquisadores como Darcy Ribeiro, Aberta Ribeiro, Harald Schultz, Vilma Chiara, o Levi-Strauss e a Edna Levi-Strauss, né? Mas isso é no doutorado, né? E aí, em paralelo a isso, como a Fabiane também falou, eu trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, né? E foi lá que a gente começou a desenvolver essa pesquisa. Eu falo a gente porque essa é uma pesquisa que eu comecei a desenvolver em conjunto com uma estagiária minha, né, que é do curso de Museologia da Unespar, a Annelise Góes. Ela me ajudou a escrever esse texto para a RBA, né? Esse texto que eu coloquei aqui na pasta para a gente discutir é um texto que a gente apresentou na Reunião Brasileira de Antropologia agora, em agosto desse ano, né? E a Ana me ajudou a escrever, foi ela que me ajudou a organizar todos os documentos e a também interpretar muitos desses documentos, né?
Ela não pôde estar aqui hoje, porque ela está trabalhando, ela tem um outro trabalho, então o horário impossibilitou um pouco ela vir, assim. Mas eu acho que eu queria começar um pouco fazendo uma digressão sobre o MAI e o UFPR, né? Porque ele não é um museu muito conhecido, é um museu universitário que foi fundado em 1963 por uma pessoa muito influente aqui na época, né? O professor José Loureiro Fernandes, que é uma figura muito conhecida aqui no Paraná por ele ter sido médico, ter sido antropólogo, ter sido um político muito influente. E o José Loureiro Fernandes, ele naquela época, ali nos anos 50, 60, ele era muito influente e estava, assim, diretor do Museu Paranaense, que é um grande museu, um dos primeiros museus do país, inclusive. Fundou o MAI UFPR e estava também como professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Eu começo essa apresentação por ele, porque ele é uma pessoa que ele estava coordenando e deu sua cara a muitos dos acervos de museus etnográficos aqui do Paraná, e por isso que essa pesquisa de hoje tem a cara que ela tem, que é uma cara que, por exemplo, pesquisa em 2 museus diferentes. A gente quer pesquisar o acervo de um museu, mas a gente faz essa pesquisa no arquivo de um outro museu. Então, eu começo essa fala apresentando o José Loureiro Fernandes, porque ele é a chave para entender quais são as conexões entre esses museus, né? E mesmo do Vladimir Kozak, e finalmente da Carla Kozak, que é quem eu quero apresentar aqui, né, nessa apresentação. Então, o MAI UFPR, que é o museu em que eu trabalho hoje em dia, ele foi fundado com o nome de Museu de Arqueologia e Artes Populares, né, em 1963. E a ideia inicial era que ele fosse um museu que focasse em objetos arqueológicos e em objetos da cultura popular, principalmente daquilo que o Loureiro chamava de homem do litoral, né, que seria essa população caiçara, que, segundo ele, seria muito miscigenada, e ele dava muita ênfase à parte portuguesa europeia dessa miscigenação, né. Em paralelo a isso, o Loureiro Fernandes, ele, como eu disse, ele era diretor e teve outros cargos também no Museu Paranaense, e também deu muita cara dele para esse acervo do Museu Paranaense, então tem muitas coleções de povos indígenas do Paraná e do Brasil como um todo. E também ele trabalhou muito para formar uma coleção, fazer com um museu de cátedra no Departamento de Antropologia da UFPR. Então, ele, nos anos 50, ele focou muito em pedir para os alunos deles, que depois também vieram a ser professores, né, do Departamento de Antropologia, viajar para as populações indígenas e trazerem consigo peças e fotografias que pudessem fazer parte dessa coleção, que hoje a gente chama de coleção DEAN, né, Departamento de Antropologia. Então, pessoas que ajudaram o Loureiro a fazer essa grande coleção no Departamento de Antropologia são pessoas como o Arion Rodrigues, que foi professor, né, de Linguística no Departamento de Antropologia, a Cecília Helme, professora de Antropologia também. O próprio Loureiro fez muitas coleções etnográficas para o Museu Paranaense e para essa coleção DEAN, todas elas pensando em populações indígenas, né, porque, como eu disse, o Museu de Arqueologia e Etnologia, inicialmente, ele tinha foco em arqueologia e artes populares. Então, ele estava ali com aqueles professores que estavam ajudando a fazer essas coleções de populações indígenas para o Departamento de Antropologia, e uma dessas pessoas, que é atualmente muito reconhecida por ter ajudado a fazer essas coleções etnográficas, e principalmente coleções de fotografias sobre povos indígenas, é o Vladimir Kozak. O Vladimir Kozak, eu vou apresentar ele um pouquinho mais adiante, mas nesse momento ele estava trabalhando como cinetécnico da Universidade Federal do Paraná e estava trabalhando também no Museu Paranaense. Ele conseguiu esses 2 cargos por influência do próprio José Loureiro Fernandes, que, como eu disse, vocês vão ver, é uma pessoa extremamente influente aqui no Paraná, que é muito difícil fazer pesquisas sobre acervos sem falar sobre José Loureiro Fernandes, porque ele estava ali, enfim, definindo tudo o que estava acontecendo nesse momento, né? Mas, bom, é interessante porque eu acho interessante fazer um paralelo dessa formação da coleção DEAN, também com o paralelo da antropologia dos objetos, né, antropologia das coisas, mais ampla, né.
O que acontece é que a antropologia, antes dela se institucionalizar mesmo, né, no século XIX, ela começa muito ali nos gabinetes dos museus, né, porque desde o século XVI havia, né, um grande colecionismo, né, que acabou fazendo aqueles gabinetes de curiosidade. No século XVIII começam a surgir aqueles grandes museus, como o Museu Britânico, que é um grande exemplo, né, sempre utilizado. E a antropologia, antes dela se firmar como uma disciplina e ter espaço nas universidades, né, ela começa muito ali nos museus mesmo, e tendo como focos de pesquisa esses objetos que foram coletados por séculos, né, desde a invasão às Américas, ao continente africano. E aí a antropologia, ela se deve, neste início, e está muito conectada aos museus e a essa pesquisa dos objetos. Nesse momento, esses objetos, eles eram entendidos como prova enfim, da pouca evolução dos povos, de outros povos, né, dos povos outros, assim. Então, esses objetos, eles eram analisados principalmente por sua técnica, né, então havia técnicas consideradas mais evoluídas do que as outras, e isso fazia com que as populações fossem colocadas em uma linha evolutiva, né, como a gente sabe, enfim, na antropologia, da história da antropologia. Aos poucos, essa ideia de evolução foi mudando, claro, né? Então chega o Boas, que que vira chefe de etnologia indígena do Museu Americano de História Natural, e muda totalmente essa forma de lidar, né, com os objetos, né? Ele começa a pensar os objetos mais por áreas etnográficas, áreas geográficas diferentes, né? E ele propõe que não se pense mais os objetos por meio de sua técnica, o que colocaria as populações todas em uma linha só de evolução, mas se começa a pensar os objetos por seus contextos de uso, o que faria com que os antropólogos pudessem pensar essas outras populações em termos mais culturais, tentar entender qual é o contexto de uso desses objetos, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Loureiro Fernandes, ainda que nos anos 60, mundialmente, e essa tendência de analisar os objetos nesse jeito, nesse sentido, já fosse muito ultrapassada, o Loureiro Fernandes, aqui no Paraná, ele ainda tinha essa visão evolucionista sobre os objetos. Então, a coleta, nesse momento, ela era um pouco pensada nesse sentido. Dá para enxergar isso principalmente numa coleção da população indígena Xetá, uma população paranaense que foi quase inteiramente dizimada nos anos 60, e a gente tem coleção do Xetá tanto no Museu Paranaense quanto no Museu de Arqueologia e Etnologia, e são coleções em que ele fala claramente, bom, esse povo indígena, esses objetos demonstram a primitividade desse povo, né, tipo, os últimos representantes dos homens primitivos no Brasil. E o Loureiro Fernandes, em 1960, está ainda com esse pensamento, e por isso que ele dava muita atenção aos objetos, assim, por isso que ele quis fazer esse museu de cátedra dentro do departamento de antropologia, porque ele utilizava muito esses objetos nas aulas de antropologia mesmo, como uma forma didática mesmo, né? Só que, ao longo do tempo, a antropologia foi deixando de olhar para os objetos dessa forma. Em algum momento, a antropologia tende a olhar mais para os aspectos simbólicos, né, dos estudos das populações. E os objetos, eles ficam meio como uma reminiscência, uma lembrança desse período evolucionista da antropologia, né? Então, ali na metade do século XX, os objetos eles são meio que deixados de lado, deixa para o museu, e os museus são também esquecidos pela antropologia, né? E isso acabou acontecendo também aqui no Paraná, né? Então, depois da morte do Loureiro Fernandes, que morre no final dos anos 70, essas peças começam a ficar sem uso, os professores não usam mais essas peças que estão no departamento de antropologia, e nos anos 90, bem no comecinho, final dos anos 80, começo do 90, essa grande coleção de objetos, com aproximadamente 1.500 objetos de populações indígenas, é transferida para o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, que é onde eu trabalho, enfim.
A partir daí, o museu muda de cara, porque se antes ele tinha um foco na arqueologia e nas artes populares, ele agora tem uma grande coleção de populações indígenas, e esses começa a ser um dos focos principais do museu, né? E é interessante perceber que esse é um movimento também... e aí o que acontece é que, aos poucos, a antropologia começa a retomar o interesse pelos objetos, né? Então, nos anos 80, por exemplo, tem um autor com um livro muito famoso, chamado George Stocking Jr., né, que ele vai ele vai retomar essa história da relação entre a antropologia e os museus, e ele vai contar exatamente de como a antropologia está muito conectada com os museus, vai falar, enfim, todas as possibilidades de pesquisa que a antropologia ainda tem com esses objetos, né, porque a gente foi acumulando objetos, e aí é como se eles não pudessem mais falar nada, eles estão trancados nos museus e ninguém mais pensa sobre eles, né? Então aí começa a se ter uma chamada para, bom, vamos lá, vamos rever. É claro que tem toda uma história colonialista sobre o colecionismo, sobre essas expedições de colecionismo mesmo, mas o que a gente pode fazer hoje em dia com esses objetos e fotografias também que estão nos museus, né? Porque se de um lado se coletava objetos como uma prova dessa falta de evolução de algumas populações, a fotografia também, acho que isso já foi muito falado aqui muitas vezes, a fotografia também é entendida inicialmente como uma forma de captar a verdade, né? E de mostrar enfim, visualmente o estado de não evolução dessas populações, de certa forma, em alguns momentos, né? Então, a coleta de fotografia também é uma prática que acontece e que está nos museus também. E eu acho que, bom, tudo isso para dizer que essa pesquisa de agora que a gente está apresentando se encaixa um pouco nesse contexto em que a gente precisa voltar para os museus para descobrir essas fotografias, esses objetos, muito pensando também em autores como a Padurai ou o Kopitov, que falam da vida social das coisas, né? Essa trajetória das coisas, né? Então, não olhar para esses objetos tanto por meio da técnica e o que quer dizer, enfim, sobre uma evolução, isso já foi totalmente abandonado, mas olhar para essas peças e fotografias e pensar como que elas foram parar aqui, né? Quais relações permitiram com que essa foto tenha sido tirada em determinado momento, quem tirou essa foto, que expedição permitiu que essa foto tenha sido tirada, enfim, são diversas perguntas que a gente consegue fazer, e isso faz com que a gente entenda não só o contexto daquela população que está sendo estudada, mas também o estado da antropologia nesse determinado momento, né? Então, essa pesquisa, que eu estou apresentando agora, ela tem a ver com uma tentativa minha e da Ana, que é, né, a nossa estagiária lá do museu, de tentar contextualizar duas coleções que existem no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, uma feita em 1953 e uma feita em 1954. As duas fazem parte dessa coleção DEAN, formada pelo Loureiro Fernandes, e que estava no Departamento de Antropologia da UFPR, né? E foram transmitidas, foram levadas para o MAI em 1991. Todos os documentos relativos a essas coleções dizem que o coletor dessas coleções foi Vladimir Kozak. Só que, há pouco tempo atrás, uma aluna da antropologia da UFPR fez uma monografia sobre uma dessas coleções, coleção Auja, do Alto Xingu, e ela viu, dentro dos diários do Vladimir Kozak, que a Carla, a irmã dele, estava ali naquela expedição, né? E isso me chamou muito a atenção. Eu estava fazendo parte da banca do TCC dela, e me chamou muito a atenção o fato de que no museu a gente nunca falou a coleção dos Kozak. A gente sempre falou a coleção do Kozak, como se fosse claro que fosse o Vladimir Kozak, né? E bom, e aí eu fui falar com as pessoas e todo mundo já conhecia a Carla, mas conhecia a Carla sim, porque a Carla veio, porque estava sozinha lá na República Tcheca,
a Carla veio porque estava ajudando. Tem uma história de que o Vladimir Kozak, ele fez no campo com o Chetá, né? E o Chetá era isso, eles estavam num momento muito difícil, eles foram reduzidos a praticamente 5 pessoas. Em determinados momentos, eles quiseram começar a documentar como era essa antiga forma de vida, sabe, primitiva. E o Kozak, ele tinha uma tentativa cenográfica, assim, ele queria documentar os Chetá numa forma primitiva, sendo que muitas vezes eles nem tinham mais a técnica que ele queria documentar, enfim. E aí tem uma história muito conhecida de que o Kozak pediu para Carla tecer uma tanga para um dos Chetá usarem para ele poder tirar foto, fingindo que seria uma tanga tradicional do Chetá. Mas, enfim, a Carla ela é conhecida meio que por essas histórias, mas nunca ninguém se interessou muito por o que ela estava fazendo aqui, né? E então, esse ano, eu e a Ana, a gente começou a pesquisar, vamos ver o que a gente encontra da Carla, né? E então, isso que eu estou apresentando hoje é isso, é uma pesquisa que a gente começou a fazer em conjunto, assim, neste ano, e que o nome do texto se chama Entre Rastros e Indícios, porque é muito difícil encontrar coisas sobre ela. A gente vai, assim, no meio dos diários do Kozak, no meio de algumas cartas encontradas no Museu Paranaense, e aí é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, sabe? Esses caminhos que foram levando a gente. Mas eu acho que uma coisa interessante de falar é que... Deixa eu mostrar, eu acho que eu vou começar já a compartilhar minha tela. Ai, um minutinho. Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Certo. Então, eu coloquei, assim, na pressa, eu não consegui encontrar muitas fotos legais sobre dessas coleções, né? Mas eu só queria mostrar 4 peças dessas coleções. Essa daqui é uma panelinha Uauja, essa daqui também, uma população do Alto Xingu, no qual eles estiveram em 1953. E essas daqui são Hichokos, né, as bonecas, famosas bonecas Carajá, que eles visitaram em outubro de 1954. Em abril de 1954, o Kozak esteve entre os Carajá, mas aparentemente a Carla não estava, e em outubro ele volta com ela. E é interessante, eu estava vendo um pouco por cima, essa coleção que ele fez com a Carla, me parece que tem mais cerâmica, e são objetos que são feitos principalmente por mulheres, assim, principalmente não, acho que só por mulheres. Enfim, eu vou falar um pouco sobre essas relações um pouco mais tarde. Mas, então, são objetos como esses que fizeram com que a gente se interessasse em saber quem que coletou esses objetos, né? Mas, bom, eu comecei falando dos objetos, mas eu praticamente vou parar de falar sobre eles agora, porque a gente espera, no futuro, que a gente consiga fazer uma conexão entre a trajetória da Carla e esses objetos, mas, por enquanto, a pesquisa está bastante só na trajetória da Carla. Então, a gente pesquisou, principalmente nos arquivos do Museu Paranaense, que estão constituídas, deixa eu ver aqui, o que aconteceu? Em 1979, o Vladimir Kozak morreu, ele não tinha herdeiros, ele não tinha falado para quem ia toda a coleção dele, e o Museu Paranaense entrou na justiça querendo e reivindicando essa coleção, e eles conseguiram, mas assim, apenas 12 anos depois eles conseguiram a coleção mesmo, e essa coleção, então, ela é composta aproximadamente por 3.300 correspondências trocadas, 30 diários de campo, 60 mil metros de filmes e 7 mil fotografias. É um universo muito grande, assim. E uma particularidade de todo esse material é que grande parte dele está em tcheco, o que é muito difícil para a gente, né? Enfim. A gente conseguia traduzir algumas coisas pelo Google Tradutor, né? Porque o aplicativo do Google Tradutor consegue pegar aquilo que está datilografado e traduzir, mas o que está manuscrito, para a gente não teve chance. Então, tem muita coisa que a gente perdeu que estava tudo em tcheco. Assim, grande parte das correspondências da Carla, principalmente, estão em tcheco.
coisas que ela conversa com pessoas quando ela já está aqui no Brasil e está conversando com amigos dela que estão lá, sabe? Então, esse é o estado que a gente pegou a coleção, né? Mas, bom, então vamos finalmente falar dos Kozak. Opa, aqui. Bom, o Vladimir e a Carla nasceram na zona rural da Morávia, antigo Império Austro-Húngaro, na atual República Tcheca. A Carla nasceu em 1896 e o Vladimir nasceu um ano depois, só em 1897. Essa parte, a infância, a juventude do Vladimir é muito mais documentada, né? Porque o que se encontra são teses, dissertações sobre o Vladimir, e a Carla é só pincelada, né? E, bom, o Vladimir, ele estudou engenharia, escultura e pintura ao mesmo tempo, e em 1917 ele é convocado para ser soldado na Primeira Guerra Mundial, o que aparentemente pode ter ajudado na decisão dele de, em 1924, quando acaba a guerra, vir para o Brasil. Então ele vem para o Brasil e aí ele tenta se estabelecer em estados como Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, e só em 1938 ele se estabelece finalmente em Curitiba, e é para onde ele fica o resto da vida dele, porque ele consegue um emprego de superintendente de energia na Companhia de Força e Luz do Paraná, por conta do seu emprego de engenheiro, né? Mas, enquanto isso, ele fazia diversas expedições pelo interior do Paraná mesmo, porque ele sempre se interessou por fotografia, enfim, por filmar. A Carla, enquanto isso, fica ali na República Tcheca, ela se forma na Escola Profissional de Bordado, em 1926, e depois frequenta a Escola de Artes Aplicadas de Praga, e acaba virando professora em Praga. Ela sai da casa dos pais e vai viver em um apartamento, enfim, oferecido pela escola em que ela dava aula, né? Mas ela continua, enfim, em contato com os pais e ela se correspondia muito com o Vladimir. A gente, enfim, encontrou diversas correspondências dos dois, enquanto ela estava lá e ele estava aqui. E, bom, em 1934, ela comunica para ele o falecimento da mãe, né, a Afonsina, que está aqui nessa foto. E em 1938, um ano antes dela vir para cá, ela comunica o falecimento do pai dela. A gente pegou essa foto porque a gente achou muito interessante, porque ela parece que deixa um vácuo, assim, né? Ela deixa meio que um espaço que seria para o Vladimir, assim, porque o centro da foto tá vazio, assim, não tem ninguém ali, e a Carla tá um pouco do lado, assim, né? E essa é uma foto tirada em 1932, 2 anos antes do falecimento da mãe da Carla. Bom, então, um ano depois do falecimento do pai dela, a Carla se muda para o Brasil. As teses e dissertações que falam sobre a trajetória do Vladimir falam que, em grande parte, eles falam que provavelmente ela se sentiu muito sozinha lá, por estar sem os pais, e decide vir aqui porque o irmão dela estava aqui, né? Mas, na nossa pesquisa, o que a gente viu, a gente encontrou muitos telegramas nessas conversas que ela tinha com o Vladimir. Ela contava muito sobre a preocupação dela com a Segunda Guerra Mundial que estava se aproximando, né? Ela vai escrevendo o movimento do governo nazista de começar a comer as fronteiras. Ela vai escrevendo como está chegando cada vez mais na cidade dela. E também vai escrevendo como a conexão e a troca de correspondência está ficando cada vez mais difícil por causa da censura nazista, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês um cartão postal, né, que é posterior à vinda dela para o Brasil, é uma correspondência dela com uma amiga dela, que ficou na República Tcheca, mas que tem o carimbo da censura nazista, né, para mostrar o quanto esse momento aí foi muito tenso, né, e ela fala muito sobre essa preocupação dela. E enquanto ela esteve no Brasil, a gente encontrou diversos recibos também de doações que ela fez para a Cruz Vermelha e para instituições de guarda de crianças tchecas, assim. Parece que afetou bastante ela, sabe? E o que também fez com que a gente fizesse também, a gente tem a hipótese de que ela não veio só porque ela estava totalmente sozinha lá, mas porque ela era uma refugiada de guerra, né?
ela manteve, até o final da guerra, ela manteve o apartamento dela lá na escola. Ela tinha bastante correspondência com um advogado, né, dela, que ficou na República Tcheca, e ele sempre falava que o apartamento ainda estava lá, e ela, até o final da guerra, também recebeu pensão de refugiada, o que faz a gente pensar que talvez ela tenha vindo para cá por causa da guerra e talvez pensasse em voltar para lá, não necessariamente ela ficasse aqui, né? A gente acha importante falar isso porque é isso, assim, é muito fácil encontrar a narrativa de que ela só veio por causa do Vladimir Kozak, que só por causa dele, ele é o centro da narrativa. E a gente achou interessante trazer uma coisa que movimentou, né? A gente apresentou esse estudo na RBA, e a Fernanda Peixoto, que estava comentando, né, falou o quanto é importante lembrar da guerra nesse período, né? E isso marcou de diversas formas a trajetória de diversos pesquisadores que estavam, né, enfim, viajando de um lado para o outro, estavam exilados, estavam refugiados, né? Então, acho que é importante não apagar essa parte da trajetória dela. Bom, mas aí, seja qual seja o motivo, né, que tenha feito ela ficar no Brasil, porque mesmo depois da guerra, ela entrega o apartamento, para de receber a pensão, e em 1954 ela tira a cidadania brasileira, assim como o Vladimir tinha tirado também, e ela fica aqui até o final da vida dela, que foi nos anos 1960. Ela morre de malária em 1960, praticamente 20 anos antes do Vladimir. Provavelmente numa malária adquirida numa expedição que ela tenha feito com ele. Bom, mas aí é difícil encontrar descrições do Kozak em cartas que a gente conseguiu ler também, né? Tem sempre que lembrar dessa limitação do idioma. Sobre a Carla, assim, a gente encontrou algumas cartas logo de algum tempo depois da morte dela, dele reclamando que estava difícil para ele também cozinhar e fazer as coisas da casa, porque quem fazia isso geralmente era a Carla. E aí uma outra pessoa responde ele falando, sim, eu te entendo, a Carla te acompanhava, tipo, fazia as coisas de casa, mas também te acompanhava nas expedições, imagino que você deve estar sentindo falta, enfim. Essa é a imagem que a gente tem, né? E também, o que acontece, o Kozak, o Vladimir, quando ela chega aqui, ele ainda trabalhava apenas na Companhia de Energia e Luz, né? Ele vai entrar no Museu Paranaense em 1947 e na Universidade Federal do Paraná em 52. As primeiras fotos que eu encontrei deles em expedição e da Carla junto foi de 48, um ano depois dele ter entrado no Museu Paranaense, que é numa expedição que eles fazem com o Bagarelli, que é um geólogo muito famoso aqui do Paraná, e pelo leito do Rio Paraná, e chega até o Parque do Rio Iguaçu, que tinha sido inaugurado pelo Vargas um pouco antes, assim. Mas então, no começo, não se sabe muito bem o que a Carla estava fazendo, né? Mas a gente sabe que a partir, pelo menos, de 1948, ela começou a acompanhar ele em algumas expedições. Essa foto é uma foto que foi tirada, eu acho que provavelmente nessa expedição do Rio Paraná. As legendas do Museu Paranaense não são muito elucidativas, também acho que falta pesquisa sobre esses contextos, mas a legenda fala que é uma foto tirada no interior do Paraná, o que me leva a acreditar que seja essa expedição. Uma coisa que eu queria ter falado no começo e esqueci, é que, inicialmente, né, o texto que a gente apresentou para a Reunião Brasileira de Antropologia não pensava tanto nas fotografias, a gente pensava muito na documentação. Mas enquanto a gente estava montando a apresentação, a gente foi vendo quantas fotografias ajudavam a gente a falar coisas que os documentos não diziam, sabe? E aí eu fui montando essa apresentação para agora, pensando um pouco nisso. O que as fotos dizem que podem trazer assuntos que não são trazidas nem pelo diário, nem pelos cartões postais, nem pelas cartas, por nada. Algumas coisas que a gente poderia imaginar, mas não é falado em lugar nenhum, mas a foto traz algum indício. Então, enfim, as fotos estão aqui um pouco assim. A gente não tem tantas informações sobre elas, mas elas estão aqui um pouco um indício de alguma coisa, né? Bom, então essa foto é uma foto dos dois, né? Numa expedição no Paraná.
Tá. E sobre aí é uma coisa. O que a gente tem para saber sobre as expedições em que a Carla esteve, além das fotografias? Praticamente nada. O que acontece? Os diários do Vladimir, que é onde a gente consegue as informações de coleta desses objetos, eles são feitos de uma maneira... Ele é muito distanciado, sabe? Ele não se coloca no lugar, enfim. Tipo, ele constrói, mesmo no diário, uma ideia de um presente etnográfico. Quando ele vai explicar, por exemplo, o Etoka, que é um grande ritual Carajá, Inã Carajá, ele não se coloca na cena, ele faz ali, né, daquele jeito, está acontecendo, como sempre tivesse acontecido, sempre vai acontecer desse jeito. É aquele grande presente etnográfico do que o Clifford fala, sabe? É uma ideia de tira do tempo. Então, ele não se coloca. Se ele não se coloca, ele coloca ainda menos a Carla. Ele descreve muito pouco a Carla, sabe? Então, tem também essa dificuldade de encontrar a Carla nos escritos dele, porque ele fala pouquíssimo sobre as questões que ele encontra no campo. Ele fala muito sobre questões de dificuldade, de transporte, de briga que tem com o companheiro de viagem e tudo mais, mas sobre a relação dele e da Carla com as pessoas ali, as populações indígenas, as populações tradicionais que eles estão encontrando, ele praticamente não fala, assim, é uma grande distância, sabe? E aí, deixa eu ver aqui a próxima foto. Bom, e aí é isso. Tem uma grande discussão dele, deixa eu ver aqui. Na expedição de outubro de 1953, ele vai falar no diário dele que ele está escrevendo todas as dificuldades, né, para estar ali na aldeia Carajá, e ele fala em algum momento o quanto a organização da Carla ajudou ele naquele momento ali. Ele fala sobre a cozinha, ele está falando. Era uma cozinha muito improvisada, mas as salsichas de porco secas que tínhamos nos salvaram. Tudo isso foi a Carla quem comprou. Então, a Carla é a pessoa que organizava tudo para a viagem, né? Antes, ela organizava tudo que eles tinham que levar, pensava, fazia lista, fazia de tudo, e eles dois iam. Então, ela é essa pessoa que estava comprando e, ao mesmo tempo, preparando as refeições. Então, aqui é uma foto de uma cozinha improvisada, né? Numa expedição. Essa expedição, particularmente, não é os Carajá, mas é a expedição que aconteceu em 48, no leito do Rio Paraná. E aí tem essa foto aqui que eu acho interessante, que ela também está aqui bem no cantinho. Grande parte das fotos ela está no cantinho. E aí ela está aqui bem no cantinho aqui, ai meu Deus, aqui nesse cantinho direito, com utensílios de cozinha, né? Mas, bom, é interessante também que nesse diário sobre a expedição aos Carajá, estava tendo um grande conflito entre ele e a Carla e as pessoas que estavam levando eles, né? Então, essas pessoas estavam com um pouco de má vontade, não estavam fazendo o que eles queriam fazer. E ele disse que o fato de a Carla estar preparando comida, estar fazendo as coisas, começou, de certa forma, a melhorar a relação deles com as pessoas que estavam em campo com eles, né? Para além disso, uma das poucas vezes em que ele narra a relação deles com alguém é uma hora em que ele está falando sobre uma enfermeira que eles encontram também, né, nesse campo entre os Carajá em 1953. Não, mentira, 54, desculpa. Ele está falando sobre a Hattie Brandel, que é uma alemã também refugiada que conseguiu trabalho no SPI e trabalha como enfermeira da terra indígena ali nos Carajá. E aí ele fala que ela ficou muito amiga a Hattie, essa enfermeira, ficou muito amiga da Carla, e as duas enfim, se identificaram na hora. E essa Hattie, ela provavelmente ajudou muito nas relações dos próprios Carajá com os irmãos Kozak, né? Ele vai falando quanto ela já sabia falar a língua, ela foi por meio desse posto, né, indígena em que ela estava, que eles começaram a conversar com as pessoas, né? Então, aí, essa forma da Carla se relacionar também
pode ter trazido algumas facilidades para o Vladimir que ele poderia não ter tido se ele estivesse sozinho nessa expedição, né? Vamos ver a próxima. Isso, e aí aqui, essas cerâmicas aqui, elas são parte hoje da coleção de panelas de cerâmica o auge do Maia UFPR. E aqui tem uma foto dela com as mulheres, né, segurando essas cerâmicas, o que faz a gente achar que ela pode ter ajudado também como facilitadora, né, na formação das coleções. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa relação da Carla com as mulheres um pouco mais para frente, assim, mas a gente queria trazer um pouco o fato de que nos diários ele não fala sobre isso, o Vladimir, mas as fotos levam muito a acreditar que eu acho que a Carla foi uma pessoa que ajudou muito o Vladimir na intermediação entre ele e as mulheres, né? Porque é muito sabido que, assim, homens, quando vão para campo, têm muita dificuldade de entrar em grupos femininos, tá? Em campo, principalmente com populações indígenas, né? Então, é muito comum que casais vão em conjunto para campo para conseguir ter a entrada, enfim, tanto entre homens quanto entre mulheres. E o fato da Carla ter ido pode ter ajudado com. Eu acho que é quase certeza que ajudou de alguma forma, assim, sabe? Porque a presença dela pode ter suavizado a presença de um homem estranho dentro da aldeia. Assim. Para além disso, tem também a construção imagética, né? O Kozak, ele no Paraná, ele é assim o mais reconhecido, a pessoa mais, enfim, o grande fotógrafo reconhecido. Os acervos dele são muito famosos porque abarcam populações do Brasil inteiro. Assim. E para além disso, a gente estava vendo que no. Oh, meu Deus. Um minutinho. No diário de campo dele, da viagem de 1953 ao Alto Xingu, ele tem esses esboços aqui, que era enquanto ele esteve entre os Camaiurá. Esse esboço, ele é de pinturas corporais feitas no ritual do Javari. E bom, isso daqui pode ser encontrado no caderno de campo dele, né, da expedição de 1953. E, ao mesmo tempo, a gente tem também no Pérgamo, né, na base de dados do Museu Paranaense, essas duas aquarelas, essa e essa, que, como vocês podem ver, é assinado tanto pelo Vladimir quanto pela Carla Kozak. Então, é muito interessante porque não se sabe muito bem. Assim, é interessante porque traz uma questão de autoria aí, sabe? Esses diários dele podem ser que não as informações que ele traz não foram pensadas só por ele, foram pensadas por ela também. Porque também é possível de encontrar essa foto aqui, que é muito interessante, que é Carla no Ritual Javari, com pessoas com uma pintura muito parecida. E Carla olhando essas pinturas. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, e é isso. Então, a Carla ela ajudava também no registro desses costumes, sabe? Não só, eu imagino que não só das pinturas corporais, enfim, um registro imagético, né? Porque a Carla, ela é, bom, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas ela faz aquarelas, ela é reconhecida por suas aquarelas, né? Eram irmãos artistas, assim. Mas eu acho que a Carla também, com certeza, ajudava também a ele sistematizar os dados que ele estava vendo ali na frente dele, sabe? Mas claro que isso não é falado em momento algum. Vladimir não fala, ninguém fala muito sobre isso. Bom, para além disso também tem o fato de que, né, na expedição também dos Carajás, essas expedições, algumas vezes elas eram financiadas pelo Museu Paranaense, pelos museus ou pela universidade, né?
mas algumas vezes elas eram financiadas por eles mesmos, né? E aí parece que os dois adquiriram, compraram peças, e na hora de voltar, essa mesma expedição em que as pessoas que estavam levando o barco estavam encrencando com eles, e eles falam, bom, tá muito pesado, tem que deixar uma parte das coisas. E aí a Carla fala, não, então leva as coisas do Vladimir, as minhas coisas ficam. E, bom, a Carla, o Vladimir fala que eles decidiram que a Carla voltasse com os objetos, então ela volta com tudo para Curitiba, e o Vladimir continua em expedição. E então a Carla é o movimento-chave de trazer esses objetos do Araguaia, né, onde os Inacarajá moram, até Curitiba. A gente não sabe se ela foi agente da compra, da venda desses objetos pelo DEAN, né, o Departamento de Antropologia, ou se ela deixou guardado e foi o Vladimir que cuidou dessa transação. Mas o fato é que ela, de novo, é mais uma prova de que ela estava ali envolvida com toda essa negociação de compra e de aquisição e de montagem dessa coleção mesmo, né, de constituição dessa coleção. Aí eu trouxe aqui uma ficha nossa do museu, né? Essas fichas, elas eram feitas pelos... enfim, pelas pessoas que trabalhavam no Departamento de Antropologia na época, né? E aí, hoje em dia, elas estão no MAI. E aí, se vocês forem ver, bom, eles vão falar que boneca carajá, cerâmica, tal. Profissional responsável, Vladimir Kozak, né? Não tem nenhuma menção à Carla. Que é uma das formas de apagamento dela, né, no museu, assim. Essas fichas, a documentação não menciona em momento algum a Carla, a gente só tem acesso a ela quando a gente vai procurar a biografia do Vladimir. A documentação oficial mesmo nunca menciona a Carla. Bom, e aí a Carla, ela morreu, como eu falei, em 1960, né, de malária. O Vladimir, todos os relatos dizem que o Vladimir ficou devastado, ficou muito mal. Eles eram muito unidos. E essa foto aqui foi tirada por ele em 1948, naquela expedição também, ao leito do Rio Paraná. E aí o Vladimir Kozak, ele pede para um artista tcheco fazer uma pintura em homenagem à Carla. Essa pintura, aí foi ele que pediu todos esses elementos, sabe? Mas se vocês forem ver em meio a alguma aldeia no Alto Xingu, provavelmente durante o ritual da Javari, pelas pinturas corporais. E é interessante que, enquanto, sei lá, no entorno existem homens, né, aqui ela está envolvida, tipo, no meio de mulheres e crianças, né. Eu vou mostrar várias fotos que são exatamente assim, ela está sempre com as mulheres. E o que eu acho interessante também desse quadro é que ele pediu para colocar a Carla no centro, né, enquanto em quase todas as fotografias dele, ela está no canto. Ele pediu para colocar a Carla no centro e ele mesmo está aqui meio que no cantinho olhando para ela. Esse quadro está lá na República Tcheca. Ele pediu para ser doada à cidade de onde eles nasceram. Bom, e aí eu já passo para finalizar, assim, e para falar o quanto... quais são as dificuldades, né, de pesquisar a Carla e por que talvez ela não seja conhecida, né, pelas pessoas que estudam essas coleções. Em primeiro lugar, aí eu trouxe uma carta em tcheco. Eu acho que, não sei se é em primeiro lugar, né, mas eu acho que isso é uma coisa que dificulta muito. A gente, por exemplo, quando a gente foi pesquisar, a gente deixou muita coisa de fora que estava em tcheco, o que faz com que a gente, com certeza, não saiba de muita coisa que a gente poderia saber sobre, por exemplo, esses primeiros anos em que ela passou aqui, que talvez ela não estivesse em expedições com o Vladimir, né? Mas, para além disso, também tem o fato de que grande parte do que a gente sabe dela, grande parte se dá por causa das descrições do Vladimir, né?
E o Vladimir, ele descreve ela de uma forma, enfim, sempre na esfera doméstica, né? Eu acho que tem alguns motivos para isso. Primeiro, porque, enfim, eles tinham uma relação de parentesco, então essa era realmente um lugar em que essas relações se davam, em grande parte, né? Então, tem algumas fotos interessantes, assim, que é de uma, enfim, fotos íntimas mesmo, de familiaridade, sabe? Então, poucas das vezes que ele descreve ela em cartas, é sempre um pouco dando ênfase a isso, né? Eu acho que também tem o fato de que ela era uma mulher ali, né, da metade do século XX, que ele mesmo que estava descrevendo e outras pessoas no entorno não pensavam muito quais seriam as aspirações profissionais dela. E a gente não, agora, a gente ainda não sabe quais eram exatamente as aspirações profissionais dela. Mas, assim, ela era uma pessoa que, enquanto estava em Praga, ela morava sozinha, né? Ela era professora, ela tinha uma profissão. E eu acho que a Marisa Correia fala isso no livro dela, né? Ela fala muito que muitas das mulheres que ela pesquisou, provavelmente, elas não tinham não queriam um renome, né? Eu acho que dá para falar uma coisa parecida da Carla. Eu acho que ela também não visualizava uma coisa como um renome, porque nesse momento não estava muito disponível para as mulheres nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá para dizer que a Carla não tinha. Ela deveria ter algumas aspirações, e talvez essas expedições com o Vladimir tenham despertado alguma coisa nela que a gente não sabe muito bem o que, né? E também é sempre bom lembrar que os próprios diários do Koza, que eles também não são tão descritivos e é complicado de entender a Carla, assim. O que eu acho que essa pesquisa foi ajudando a gente a entender é que é importante a gente colocar a Carla numa rede de relações, porque ela sempre é descrita em relação ao Vladimir, porque o Vladimir é a pessoa central dessa história, né? E a ideia, eu acho que, espero que dê para fazer essa pesquisa, eu ou alguém, que as pessoas consigam colocar ela numa rede de relações. Por exemplo, a gente encontrou essa foto aqui dela com amigos, sabe? Nesses amigos não tinha o Vladimir, não tinha o Vladimir nesse grupo de amigos. E é uma faceta que a gente não conhece muito da Carla, sabe? E, bom, eu tenho ela aqui também numa gruta, assim, fazendo enfim, alguma pesquisa que ela estivesse fazendo. Mas tem uma coisa também que eu não citei, de uma outra dificuldade, que é a marginalidade do próprio Vladimir Kozak também. Assim, ele, por mais que fosse um homem branco, europeu, ele está envolvido ali na universidade, mas não como docente e pesquisador, né? Ele está como técnico. E ele nunca foi muito reconhecido pelo Loureiro Fernandes, que foi quem trouxe ele, e pelos outros professores, como uma pessoa que trazia dados relevantes, né? Eu acho que o Vladimir Kozak, ele parece um pouco nesse sentido com a Wanda Rank que a Mariana Sombrio trouxe, sabe? Era essa pessoa que nunca, obviamente que tem o fator gênero que impacta muito, né, na falta de reconhecimento da Wanda Rank, e eles estão ali mais ou menos na mesma época, mas eles nunca foram reconhecidos pelo que eles estavam trazendo sobre essas populações, eram vistos como meros coletores mesmo, porque o que eles diziam, que, enfim, suas teorias sobre esses povos nunca foi muito levado a sério. Então, o próprio Vladimir tinha um espaço meio marginal em relação à produção de conhecimento ali naquele momento no Paraná. E a Carla, como irmã dele, que era vista como uma pessoa que estaria, com certeza, na vida doméstica, enfim, sem nenhuma aspiração, também é ainda mais marginalizada. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Por isso que ela não é também citada nesses documentos, na documentação. Pode ser que ela tenha sido responsável pela negociação de compra ou de doação desses objetos coletados, né, para o DEAN, mas nem citem ela, porque ela é entendida como simplesmente uma intermediária do Vladimir, né, que era a pessoa que estava oficialmente ligada à universidade nesse momento. Aí, outra coisa que eu acho que é interessante falar é que a Carla, e eu acho que isso também já foi falado bastante aqui no curso, mas nunca é demais lembrar, é que a Carla é vista como uma pessoa que está com a tarefa do cuidado, né?
Então, ela é entendida como uma pessoa que está cuidando do Koza aqui em casa, e é como se essas fronteiras de casa e o cuidado transbordassem a casa e fossem até o campo, né? É como se a Carla fosse a casa do Vladimir no campo, assim, sabe? Porque quando você vê essas fotos dela na cozinha e mesmo as descrições dele, assim. Mas é importante lembrar que o cuidado dela, que eu acho que existia mesmo, esse cuidado ele fez com que as relações no campo fossem melhores para o Vladimir, né? Ele conseguia se relacionar melhor com as pessoas por conta do cuidado da Carla. Ele mesmo fala que o fato dela cozinhar e tudo mais fazia com que as pessoas que estavam em expedição com ele tratassem eles melhor, enfim, como se fosse uma forma de retribuição, né? Então é tipo pensar o cuidado como um jeito de se relacionar que a Carla tinha e que ajudava muito na pesquisa do Vladimir Kozak, né? Para além disso, eu acho que a circulação da Carla nessa esfera do cuidado, talvez da cozinha, isso eu acho que ajudou e fez com que ela pudesse se relacionar mais com as mulheres. Talvez ela se relacionasse melhor com as mulheres porque ela estava nesses espaços, né? Então, aí a gente tem algumas fotos dela com crianças e mulheres. É claro que, assim, sempre tem que pensar se o Vladimir enviesava essas fotos também. Eu acho que tem essa possibilidade. Mas tem algumas fotos que me parecem um pouco mais naturais, assim. E tem essa foto aqui. E essa foto que eu adoro, assim, porque não dá para saber o contexto dela, não tem uma grande legenda. Mas eu fico pensando se não é no ritual do Yamori Kuman, né? Que é um ritual feito pelas mulheres Wauja, no Alto Xingu, que é o ritual em que as mulheres usurpam por uma noite o poder dos homens, sabe? E eu gosto muito dessa foto, assim, porque é um ritual em que as mulheres cantam a noite inteira e a Carla tá junto. E me parece que é parecido, assim, tem essa panela Wauja no fundo, grandona, que ela é bem usada em grandes rituais no Alto Xingu, e as mulheres parecem estar cantando, né? E a Carla tá no meio. Sim, eu gosto dessa foto. Bom, queria também finalizar falando um pouco sobre a imagem que se faz deles dois, né? Então, em 2012, o Museu Paranaense, que é quem está com os arquivos, né, do Kozak, do Vladimir, eles fizeram uma exposição, duas exposições. Eles lançaram em conjunto. Uma é Vladimir Kozak, o olhar de um viajante, que expunha quadros, fotografias e filmes do Vladimir, e a outra, um olhar feminino sobre a natureza do Paraná, Carla Kozak. Eu acho interessante porque, assim, já no nome da exposição, eles têm que marcar na exposição da Carla que é um olhar feminino, né? Enquanto na exposição do Vladimir, eles não dão muito atenção para isso. Assim. As aquarelas, vamos ver. As aquarelas que eles mostram são, enfim, entre essas. Trouxe três para vocês darem uma olhada. Assim. Mas é interessante, porque daí eles mostram as aquarelas, né? E a Carla, ela é vista isso, assim, como um olhar feminino, né? Mais, tipo, ligado a essa aquarela, mais artístico. E o Vladimir, ele é apresentado como essa pessoa mais desbravadora, mais aventureira, né? Que eu acho que dá para pensar em alguns estereótipos de gênero, né? Porque a Carla, para fazer essas aquarelas, ela também foi desbravadora e aventureira, né? E aí eu trouxe também, me parece ser um interesse da Carla, né? Tem algumas fotos dela realmente perguntando de algumas espécies, por exemplo, essa daqui também, parece que era realmente um interesse dela, né? Mas é interessante porque é pensado simplesmente como uma aquarela artística, eu fico pensando se não daria para pensar também essas aquarelas dela como aquarelas científicas, né? Essas aquarelas, enfim, ilustrações botânicas que hoje em dia são bem famosas e reconhecidas, né? Enfim, essas exposições do Museu Paranaense, a dela ficou bem menos tempo do que a do Vladimir, também pensando no quanto o Vladimir é muito mais reconhecido do que ela, né? E
Bom, eu acho que é meio isso, assim, eu queria terminar mais ou menos com essa visão que as instituições têm, né, sobre os dois, porque em grande parte das vezes é apagada, mas como tem um acervo do Vladimir Kozak, que tem muitas aquarelas dele, né, eles fizeram a exposição dela, mas ainda com um viés um pouco, não tá, me parece que não faz muito jus às viagens que ela faz, sabe, o papel dela em algumas posições. Por exemplo, eu duvido que as aquarelas que ela fez junto com o Vladimir da pintura corporal do Javari estivessem nessa exposição. Eu acho que eram mais essas aquarelas de plantas e flores, né? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que agora a gente podia passar para perguntas, se alguém tiver, né? Muito bom, Gabriela. Muito, muito, muito grata aí pela tua linda, riquíssima apresentação. Eu fiquei aqui anotando um montão de coisa. Acho que aprendi um monte, assim, né, pelas coisas que você traz. E fiquei pensando, enquanto eu te ouvia, como é legal a gente, nesse ciclo, estar ouvindo pesquisadoras de áreas diferentes, né, que estão olhando para essas produções dessas mulheres, porque cada referencial teórico, cada perspectiva conduz o nosso olhar para outras, para elementos diversos, né? Então é muito, muito interessante, assim. Você com essa sua experiência no museu e também de estudo na área da etnologia traz toda uma outra esfera, né, de interpretação sobre as imagens a partir do teu conhecimento, né, sobre esses objetos. Isso é realmente muito interessante. E fiquei surpresa e também feliz de te ouvir falar que essa não é a tua pesquisa de doutorado e que tu tem ainda uma outra pesquisa que também aparentemente dialoga com muitas das questões que a gente está se colocando no nosso grupo. Eu fiquei com vontade de te ouvir sobre isso também depois. Enfim, se a gente vê como é que essa rodada de comentários e perguntas, se sobrar um espacinho, tu fala, senão a gente conversa depois, num outro momento, sobre isso também, que eu fiquei bem interessada. E queria dizer, bem rapidamente, assim, né, para passar também a palavra para a gente ter uma rodada, que eu fiquei, quando você mostrou o desenho e depois a aquarela, e disse lá que o desenho aparece no diário dele, né, do Vladimir, e que essa aquarela ela é assinada pelos dois, eu achei muito curiosa essa definição de autoria dessa forma, né? Como se, quando fosse uma coisa exclusivamente dele, né? Que existissem coisas que fossem exclusivas, produzidas por ele, e outras que a gente se questiona se foram feitas em conjunto ou por ela, que o nome dele também consta ali, porque são ilustrações muito diferentes, né? Tecnicamente, inclusive. Então, é muito interessante a gente pensar, e eu tenho também me questionado muito, tentado refletir sobre essa questão da autoria coletiva e dessas implicações no reconhecimento do trabalho dessas mulheres, né? Ou da invisibilização também desses trabalhos. E outra coisa que eu achei interessante que você traz em relação a Hate, né? Hate, não sei se eu anotei bem o nome da enfermeira que trabalhou no SPI, que eu li em algum lugar, eu estava tentando lembrar onde, mas não estou lembrando, que o Rondon parece ter facilitado o ingresso no Brasil de algumas pessoas refugiadas de guerra. Não sei se você leu isso em algum lugar, não, eu preciso encontrar onde é, porque enfim, né, estou muito interessada nesse período também, nos impactos da guerra e nessa... Obrigada, Gabriela. Na chegada dessas mulheres que estavam trabalhando como fotógrafas ali, né? Parece que talvez tenha tido desculpa, é que a gente você pode fazer isso, que aqui a gente está vendo a foto e não está te vendo aí, pessoal. Então vou parar a apresentação aqui. Não, pode deixar a apresentação, a gente tinha marcado a foto só, eu tinha marcado, agora a gente está te vendo bem. Tá. Mas agora perdi a minha linha de pensamento. Eu estava falando do Rondon, parece que, enfim, talvez até algumas dessas mulheres, inclusive a Charlotte, né, a gente tem se perguntado se também chegou um pouco na SPI, nesse contexto, né,
desse acirramento, né, das tensões do pré-guerra e da Primeira Guerra na Europa. Não muitas dessas mulheres, né, que a gente está olhando, elas são judias, aí vieram de um contexto específico. Eu já te passo a palavra, só um último comentário, né? Não, já falei que era essa mesmo Acho que o que eu queria te dizer, né, reagir no primeiro momento era isso. Eu não sei se você quer já responder ou reagir, enfim, esses comentários que eu fiz, ou se a gente faz uma rodada de perguntas e comentários para depois tu trazer mais... Se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente pode juntar. Tudo bom, Gabriela? Tudo. Obrigada pela apresentação. Meu nome é Cornélia Becker, trabalho aqui na URGS. E eu estive na banca da Ana Luísa Salas, e ela, se não me engano, foi ela ou foi a Márcia, que foi professora do museu também durante muito tempo. As duas. E apresentou um vídeo com uma cena de primeiro contato, se não me engano, com os Chetás. E eu acho que foi alguma coisa. Sim. Foi. Foi. Essas imagens se encontram no museu? Eu não sei muito bem, o Koza, ele fez um vídeo que depois foi narrado pelo Arnaldo Jabor. Eles fizeram um filme que está no YouTube. Eu posso passar para você se você quiser. Certo. Pode ser que sejam essas imagens, provavelmente são essas imagens. Que daí elas também estão no Museu do Homem. Deixa eu ver. Mas sim, são imagens feitas pelo Vladimir. Tá, nesse momento, provavelmente, ela ainda não estava no Brasil. Então, eu queria me aprofundar um pouco sobre essa coisa, se ela esteve, né? Porque mesmo essa história de que a Carla fez a tanga para algum Chetá usar, para o Vladimir fotografar, é uma história que eu não encontrei a fonte falando sobre isso. Assim. É porque esse vídeo é o primeiro contato, então ele não faz nenhuma interferência. Sim, mas será? Aparentemente. Não, é porque é difícil, assim, porque em relação ao Chetá, coisa que ele... Teriam toda aquela performance de primeiro contato, seria muito difícil eles fazerem esse tipo de teatro. Tá? Talvez, então, não seja isso que eu estou pensando. De impacto que o vídeo mostra. Né? Mas a questão que eu queria também te perguntar é, certamente toda essa bagagem cultural, né, esse capital cultural, a La Bourdieu, eles se referem a uma história familiar. Eu não sei se vocês conseguiram elementos dessa história familiar, claro que seria tudo em tcheco, eventualmente até uma bolsa, né, um pós-doc, ir até lá, em Praga, e ir atrás desse material, mas a gente até tem uma aluna aqui que fala tcheco. A gente precisa achar ela. Eu estava pensando nisso, sabe? Agora, pré-requisito para a próxima bolsa vai ser falar tcheco. Sim, pois eu tenho pensado nisso também. Eu preciso de uma pessoa que fala tcheco, pelo amor de Deus. Aqui é mais fácil, sabe? Porque, assim, muitas coisas, né, Débora? A gente foi descobrindo da trajetória da Charlotte, que Débora teve essa questão de procurar coisas na internet que estavam mesmo, eventualmente, publicadas em alemão. Mas, então, essa posição dela de cuidadora, né, ou apoiadora, assim, de também apagada, mas não tão apagada, tanto que ela não fica só na cozinha, né, ela vai fazer pesquisa. E, provavelmente tem muito a ver com essa história familiar, que seria interessante reconstituir, talvez até tenha alguma coisa publicada, não sei, sobre a história familiar. Na Europa se publica muito história de família, quando é uma família, assim, camadas médias, então é bem comum.
O máximo que a gente sabe, que eu sei até agora, é isso, a mãe dela era bordadeira, alguma coisa assim. Tanto que ela faz, né, um curso de bordado, a Carla. Aí o pai dela, eu acho que era alguma coisa do tipo marceneiro, assim. Mas é isso, a gente não foi atrás da história da família dela mesmo, assim. Eu acho que é uma coisa que seria interessante de procurar, assim. Até para saber mais ou menos. Eu acho que daria para responder muita coisa só lendo as correspondências que ela tem, sabe? Porque tanto ela quanto o Vladimir, eles não param de se corresponder com as pessoas e amigos e familiares lá da República Tcheca. Tem muita correspondência, sabe? Eu acho que daria para responder. A Associação Tcheca, Como? Consulado Tcheco, ou a Associação Tcheca em Curitiba, já procuraste? Não, não, é uma boa, né? Boa ideia. Tá. Pelo menos aqui em Porto Alegre, tens acesso, né, aos consulados e às associações, e eles têm atividades culturais, às vezes até de apoio à comunidade porto-alegrense, nesse sentido. É bom saber isso. Porque é isso, agora a pesquisa tem muitos lugares para ir, assim, né? Mas uma delas é conseguir alguém que possa ver esses documentos, né? Eu acho que vai aumentar muito a complexidade, assim, dela. Porque se a gente conseguiu fazer isso, sabe, com algumas coisas em português, com o Google Tradutor, assim, imagina como seria, assim, tem alguém que fala tcheco, né? Mas, hein, eu fiquei com dúvida, quando que você foi, você não lembra se foi a Márcia, se foi a Ana Luísa Salas que te mostrou o vídeo? Olha, eu acho que foi, sinceramente, tu lembra da Carmen, que fez o doutorado dela sobre cetáceos? Foi mais ou menos nessa época que eu assisti. Sei. Ali nos anos 90, assim. Eu acho que é a Márcia que era a coordenadora. E depois, acho que na tese, a Ana Luísa volta a se referir a esse filme. É uma tese gigantesca, não foi publicada também, que é sobre os viajantes alemães, no caso, né? Não, então, não sei se ele está referido. Mas Uma tese da Ana Luísa Salas. pode conversar com a Ana ou com a Márcia, elas devem ter essas informações para ti. Sobre... Não, eu queria era mais saber sobre o estado deste material, da conservação, como é que está acertado isso. Faz muito tempo que a Márcia, então estou por fora. Olha, essas fotografias, grande parte que eu mostrei aqui, estão com bom estado de conservação. Eu sei que os negativos não estão muito bem, assim, mas é mais porque uma amiga minha, restauradora do museu, foi lá e foi ver e tudo mais, eu mesma não tive acesso aos negativos. Então, grande parte da questão também é a falta de documentação, né? Eu acho que tem muita coisa que ainda não foi documentada, não foi classificado ainda no museu, sabe? E também não sei, eu passei aqui um videozinho do Vladimir sobre o Chetá aqui no chat. Quando tu está falando em Curitiba ou Paranaguá? Curitiba. Curitiba. Porque a reserva técnica do museu é em Curitiba. A sede expositiva é em Paranaguá. E aí eu trabalho em Curitiba. Ah, tá bom. Mas, Fabiane, aí... pode falar. A gente não se encontrou na RBA, não? Na abertura, quando nós estávamos? Não, na abertura não estava. Tá bom. Não fui na abertura, não, poxa. Estava tentando lembrar teu rosto. Não fui. Mas aí, Fabiane, primeiro sobre a coisa do diário, né? Nossa, bugou minha cabeça, assim, sabe? Porque é isso, assim, você fica pensando, será que ele fez o esboço e ela fez a aquarela? Mas aí, na hora de publicar, colocou o nome dele, né? Que é muito comum colocar o nome dele, né? Que era a pessoa, como eu falei, era a pessoa que tinha vínculos institucionais, que era mais reconhecida, ainda que não tanto, mas era mais reconhecido, né? Ainda mais porque eu nunca vi outra aquarela dele. Eu só vi aquarelas dela, né? Então, há de se pensar se eles colocaram a coautoria porque essa parte mais etnográfica, não sei, de registro, foi do Vladimir. Mas eu acho que o que dá para a gente pensar é que esses diários, quando ela esteve nas expedições, eu acho que esses diários têm que pensar numa autoria conjunta, assim, com certeza havia uma conversa ali, sabe? Mas também falando um pouco sobre a fotografia,
eu não encontrei, não dá para saber se a Carla fotografava, sabe? A gente não encontrou nenhum indício, assim. Eu acho que a fotografia, nesse caso, aqui, nessa pesquisa, ela é mais... É porque o Vladimir era um grande fotógrafo, né? Então, ele acabou documentando coisas que ele não documentava escrevendo, né? Enfim. Você fez mais algum comentário? Não, é sobre o Rondon e o SPI com os refugiados, mas eu acho que você sinalizou que não tinha ouvido falar. Não, inclusive eu quero saber sobre isso, assim, porque é isso, eu achei muito interessante e tinha achado muito estranha a coincidência, né, de duas pessoas refugiadas de guerra se encontrarem numa aldeia indígena, né, tipo no Alto Araguaia. Assim. Seja uma coincidência. Eu li isso em alguma publicação sobre a SPI. Eu preciso pegar de volta onde está. Não, era alguma publicação talvez do Museu do Índio. Eu preciso olhar, porque a gente, nessa pesquisa, acabei buscando os indícios da Charlotte, eu olhei muitas publicações sobre acervo magético, sobre a Comissão Rondon, e isso estava em alguma apresentação institucional de algum dessas publicações que eu consultei. Até isso eu estou gravando, vai para a internet fazendo desse jeito. Mas é assim que eu já voltei, isso, o acervo era tão grande, né? Mas eu vou encontrar direito a referência. Por isso eu nunca citei isso, né? Em um artigo que a gente está em avaliação, que já foi publicado, mas eu vou olhar de novo, porque isso está aparecendo. Foi uma coisa que eu vi muito rapidamente, não tinha nem dado muita bola, mas agora isso está ganhando, né, uma outra preocupação, digamos assim, na pesquisa. Sim. E eu acho que é isso, né? Pensar nessa influência, né, desse período de guerra sobre essas expedições, eu acho que é importante, né? Me parece, assim. Não sei, você que está pesquisando esse período deve ser interessante, né? Com certeza, com certeza. E tem essa questão de que essas mulheres desenvolviam outras funções lá, funções que aqui ainda eram muito tuteladas, e chegam aqui com inserção profissional. No caso da Carla, a gente não está entendendo ainda muito bem, né, essa inserção. Mas a Charlotte, por exemplo, ela vem já é sinalizado que ela vem como fotógrafa, né? As mulheres também que vieram no período. Mas eu não sei se alguém mais tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Ela parece muito relacionada, assim, nas fotografias. Tu quer tirar só para falar? Acho que talvez ela não entenda muito bem, né? Nas fotografias ela aparece muito, né? Eu acho que por isso também ela não fotografava, então acho que ele fazia muitas fotos, né? Ela começando com as mulheres, com as crianças, né? Com aquela pintura que ele pediu que ela fizessem sobre ela. Então, eu acredito que realmente tenha muito essa presença dela nesses diários compartilhados, assim, porque ela tinha muito essa entrada, né? Como tu falaste, do lado das mulheres, então... Teve alguma coisa também que vocês comentaram sobre o SPI também, né? Alguma mulher que chegou para essa via, então acho que tem essa autoria em alguma parte, vocês vão achar, assim. Eu acredito que se vocês forem por esse lado de achar alguém que pegue essa parte dos diários, da parte do que fale tcheco, né? Que saiba falar, vai ter muito material, assim, para você. Ela agiu bastante, assim. Sim. Tu tens alguma informação sobre a equipe? Se eles viajavam com outras pessoas? Quem eram? Pois é, então, me parece que dependia muito, sabe? Eu acho que o Vladimir ia fazendo relações ali, conhecia uma pessoa ali e viajava, assim. Essa, por exemplo, dos Carajás, ele não conhecia muitas pessoas com quem ele estava viajando, por isso até que deu tanta briga, assim, me parece, sabe? Então, a gente ainda não tem tanta informação sobre essas pessoas, assim. O que a gente tem mais é, por exemplo, aquela de 1948, em que eles acompanhavam, porque eu não lembro o nome dele, acho que é Bagarelli. Ele era geólogo do Museu Paranaense mesmo, e eles acompanhavam para documentar a expedição. Eu acho que a Carla aí, ela deve ter ido para documentar e fazendo as aquarelas, sabe, botânicas. Ele fotografava e a Carla fazia as aquarelas botânicas, sabe? Porque exatamente tanto que daí que deve ter surgido essa exposição do Museu Paranaense, né? Tipo, a natureza do Paraná pelos olhos da Carla. Então, eu acho que em alguns momentos era com pessoas, pesquisadores da universidade, do museu,
Em outras vezes, quando eram eles fazendo uma coleta que eles iam vender, eu acho que era por contatos pessoais mesmo, sabe? Como essa dos Carajá. Uhum. Mas o que eu achei interessante é que as instituições façam essas pesquisas, sabe? Por exemplo, no museu em que eu trabalho, eu quero começar a falar das coleções dos Kozak, sabe? O que é nadar um pouco contra a corrente também, porque, como eu mostrei, nenhum documento fala sobre ela, e é meio que empunhar uma bandeira mesmo, falar, olha, tinha Carla sim, sabe? Por isso que eu acho que o próximo passo da pesquisa, além de procurar uma pessoa que fale tcheco, é ver as características dessas coleções. Por exemplo, eu não falei muito da coisa da cerâmica, né? Eu mostrei 4 cerâmicas aqui, no comecinho, né? E são peças feitas por mulheres, né? E eu acho que talvez, eu tenho a hipótese de que talvez as coleções montadas em conjunto com a Carla tenham muito mais desses objetos que estão no universo feminino, sabe? Faz sentido, né? Acho que seria interessante a gente pensar e tentar olhar também para essa ideia das equipes, né? Porque eu também fico bastante tocada pelo fato de que, quando a gente encontra os indícios da participação das mulheres, a gente ainda fica muito restrito ao universo branco, né? Que são as irmãs, são as esposas, ainda é uma discussão muito da branquitude, digamos assim. E eu fico me perguntando, né, sobre essa equipe que trabalhava junto, que talvez tinha papéis também que não eram reconhecidos, e que talvez tivesse também alguma diversidade, né, em termos de trabalho técnico. Mas são coisas para a gente pensar, né? E olhar, se você encontrar também algum disso. Eu queria te convidar, né, para a gente seguir nesse contato, nessa rede, encontrando estratégias para acessar os materiais também. Então, eventualmente, né, se a gente souber de algum caminho por aqui, ou pista, como a Chica mesmo te sugeriu, né, em relação ao Winkler, que possa acessar e trazer outras dimensões, que a gente possa mesmo se fortalecer enquanto rede para poder acessar esses materiais, né? Porque é muita coisa mesmo, e às vezes a gente não dá conta, às vezes isso não é a pesquisa principal, né, dos estudantes que estão trabalhando aí, fazendo essa investigação, como é o caso da maioria aqui também no grupo, né, que estão se dedicando a outras pesquisas e que estão, por uma questão aí de interesse muito pessoal e político, né, investigando isso também. Eu não sei se Luísa e Débora querem fazer alguma pergunta, algum comentário também. Querem? Então, querem que a Chica, desculpa. Chegaram a entrevistar a professora Cecília sobre se ela não conhece nada dessa época? A gente tem tido dificuldade de falar com a Cecília também. Você tem contato com ela? Tem, claro. Porque a gente tem querido muito falar sobre ela, sobre diversas coisas da história do museu. A gente está fazendo 60 anos ano que vem, e a gente queria muito conversar com ela, sabe? Sobre Ela isso. na entrevista? Gravando, hein, Chico? Tem sido difícil, assim, alguns orientandos do museu têm tentado, ou a gente mesmo, e ela é meio escorregadia, assim, sabe? Não tem aceitado muito. Mas ela é uma peça-chave, a gente tem que falar com ela. Então, a Chica vai ser a tua carta VIP para você ter esse acesso. Acho que eu vou te mandar um e-mail. Depois eu te passo o e-mail da Chica para você falar. Eu quero. Com a carteira de chefe da antropologia. Tem que ter essas vantagens, né? Débora, tu queria falar alguma coisa? Sim, algumas coisas já foram contempladas. Agradecer a Gabriela, principalmente, né, foi muito bom ouvir ela, e muitas das aflições, né, no meio dos arquivos são comuns. Então, é interessante compartilhar isso. Eu fiquei também adicionando ao que a Chica perguntou, né? Eu queria saber se os filmes eles estão em rolo mesmo, se eles estão digitalizados, para além desses fragmentos que estão no YouTube, né? Se um pesquisador que vá até o museu vai conseguir assistir esses rolos, ou se tem alguma outra forma de acesso. E fiquei também pensando, né? Como a Carla aparece muito nas fotografias, se você sabe, ou enfim, se alguém já viu ela também nesses filmes, porque aí teria como rastrear um pouco essa ação dela, né? Como você nos conta, né, que desconfia que alguma dessas cenas são montadas, né, por eles, para também retratar ela no meio das mulheres. Talvez o filme possa trazer alguma pista também sobre isso, ou mesmo da gente ver mais a Carla, né, porque
diferente das antropólogas até que a gente tem pesquisado, elas aparecem muito pouco em cena, né? E a Carla aparece muito, né? Pelo que você nos mostra. Então, acho que é interessante. E aí também adicionando a outra coisa que a Chica trouxe, que eu achei muito interessante, né? Esse rastro da família. Eu notei que nas fotos que tu nos mostrou, em algumas aparecem outras fotos, né? Então, a foto ali dela com os pais, né? Tem outras fotos na parede, e são fotografias, né? Não são pinturas. E aí tem uma outra foto dela sozinha, sentada, que daí eu não sei se é num ambiente doméstico, mas que também tem fotografias. Então, é, acaba só confirmando, né, o quanto esses irmãos eles tinham também contato e acesso a uma cultura visual, né, que vai fazendo essa formação deles. Acho que isso é interessante rastrear, né, porque como a Fabiane diz, né, a Charlotte Rosenbaum, ela já vem como fotógrafa para o Brasil, né, a Carla, né, vem como professora, né, vem como essa irmã assistente e tal, mas ela tem uma formação ali visual que é muito interessante, né, então lendo o teu texto também da RBA, né, isso fica muito evidente, né, então, acho que por mais que ela, ao que parece, tenha investido mais na aquarela, ela tem um repertório aí, imagético, que é interessante, né, que é interessante também de pensar. E daí ainda sobre as filmagens, eu esqueci de comentar sobre como são esses rolos, né, isso me interessa muito particularmente, assim, se é 16 milímetros, provavelmente seja, e eu fiz um cálculo, assim, meio por cima, assim, do, do quanto se teria de filmagem, e são cerca de 40 horas, 60 mil metros, então é muita coisa, né? Então, adicionar essa informação a essa pergunta sobre a digitalização desse acervo, ou mesmo o acesso que se tem a esse acervo hoje em dia, para também conseguir rastrear a Carla nele, né? Acho que é isso. E sobre alguém que fale tcheco, talvez isso não seja tão fácil, mas talvez seja bastante por hora encontrar alguém obcecado por descobrir o teor disso, né? Porque eu mesma, né, eu falo alemão, eu falo um dialeto alemão, mas eu não escrevo e não leio, e a minha obsessão pela Charlotte ajudou com que eu, sei lá, aprendesse alguma coisa, escrevesse mesmo no Google Tradutor, o que não dava só para copiar e colar, né? Então, talvez alguém suficientemente obcecado e que tenha o tempo de escrever no Google Tradutor e decifrar também, né, esses escritos, porque olhando ali as imagens que tu traz dos postais, né, no teu texto, é quase impossível decifrar que letra é aquela, né? Então, acho que é um trabalho braçal muito grande, mas que talvez possa compensar caso vocês não encontrem alguém que fale tcheco. Porque acho que é um pouco também do que a gente tem feito, assim. Enfim, isso aí. Então, é difícil, tem que fazer alguém ficar obcecado, assim, eu tô falando para todo mundo dessa pesquisa, assim, porque a questão é essa, porque, assim, a pessoa tem que entender de tcheco minimamente, como você, né, que, assim, tipo, podia não escrever e tal, porque é isso, assim, para mim, totalmente leiga, você não consegue entender isso, a letra, a palavra, a acentuação é totalmente diferente, é outro mundo, né? Então, é isso, tem que ser uma pessoa minimamente, enfim, letrada em tcheco e que esteja obcecada mesmo, assim, eu acho, porque é meio árduo também, né? Você ficar escrevendo, enfim, colocando no Google Tradutor, enfim. Mas eu acho que é isso. A gente já pensou também se no departamento de letras da UFPR tem alguém que fale tcheco, que esteja aprendendo tcheco, enfim. A gente está um pouco nessa busca. Sobre os filmes, se eles são digitalizados. Os do Museu Paranaense, não. A gente só tem digitalizado as fotografias. Pelo menos até onde eu saiba, o que está disponibilizado para o público. No MAI, a gente está com um projeto de extensão de digitalização desses rolos, então a gente está passando desses rolos para o digital agora.
Então, eu não sei se dá para ver as Carlas nos filmes. Então, eu não tenho essa resposta, sabe? E eu acho que seria muito legal saber. Ainda mais sabendo e ouvindo você falando que não é tão comum mesmo ver as mulheres, as antropólogas, nas imagens. Eu fiquei aqui pensando e realmente não é comum, né? A gente sabe mais pelos registros, assim. E no caso da Carla, não. Ela aparece muito nas fotos do Vladimir, né? Então, provavelmente, ela pode estar nesses filmes mesmo, assim. E é isso, eu acho que eu tenho essa desconfiança do Vladimir montar um pouco essas cenas, porque eu sei disso que ele fazia com o Chetá, né? E que o Chetá também foi uma coisa bem específica, né? Essas expedições que o Vladimir e a Carla faziam, elas eram pontuais e muito visando a coleção. Assim. Com o Chetá, o envolvimento dele foi mais profundo, assim, sabe? Era uma população sobre a qual ele já fez petições para políticos, para, enfim, demarcar as terras. Ele foi muitas vezes, ele tinha muito mais contato com o Chetá, um contato mais pessoal mesmo, foi um projeto mais longevo, assim, sabe? E aí ele tem uma publicação no National Geographic, ele tinha contato com Robert Carneiro, assim, querendo divulgar a situação do Chetá. Enfim, o Chetá é uma coisa que ele se esmerou mais nessa relação, sabe? Por isso que eu acho que também tinha esse trabalho que eu acho que envolveu a Carla em algum momento, assim, sabe? Eu acho que ele tinha essa preocupação de montar as cenas também, porque ele queria mostrar essas cenas para o mundo, para mostrar como que estava a situação do Chetá. Acho que tinha um pouco disso, assim. E aí eu gostei muito dessa sugestão sua e da Chica, né? De pensar no rastro da família e dessa sua observação. Eu só vi agora, só vi hoje, quando eu estava mostrando aquela foto da Carla com os pais, que tinha uma foto no meio, eu não tinha reparado, assim. E agora que você falou dessa foto que eu coloquei aqui, né? Que tem esse quadro e embaixo é uma fotografia. É isso, é uma família que realmente parece que tinha um repertório, né, bem grande, talvez, para a época, assim, um repertório visual, como você disse, né? Então, com certeza, uma pesquisa sobre a família deles. Eu sei que é isso, o Vladimir, ele foi formado em engenharia, mas ele tentou muito em conjunto, uma formação artística, né? E a Carla também sempre teve essa formação artística, né? Agora, a família, por que talvez, eles também podiam incentivar? Tem alguns indícios de que o vô dos Kozak tinha vindo para o Brasil. E por isso que o Vladimir escolheu vir para o Brasil. Pode ser que tenha alguma relação com o vô deles, mas eu só vi, tipo, indícios, né? Fala-se que o vô do Kozak esteve aqui, eu nunca vi nada, sabe? Mas talvez seja uma linha para procurar, né? O vô do Kozak, se ele fez alguma coisa aqui, assim, se for um explorador, assim. Mas obrigada, gente. Eu com certeza vou pensar nessa coisa da família, assim, vai ajudar muito. Essa própria linhagem é interessante, né? Se sim. Eram só os 2 irmãos, se tinha mais irmãos, e também são 2 irmãos que, pelo que me parece, não se casaram, não tiveram filhos, né? Então, é uma família bem fora da curva para aquela época, né? Então, acho que tem coisa aí. E o Kozak, o Vladimir, ele tem uma dissertação dele que é mais famosa, chama Kozak, o Lobo Solitário, porque ele era um cara que todo mundo sabe que era meio antissocial, assim, e é isso, ele morreu sozinho, assim, depois que a Carla morreu, ele ficou sozinhão na casa, ele falava que não queria doar as coisas para o Museu Paranaense, que foi o que acabou acontecendo, ele queria, tipo, segundo relatos de vizinhos, ele falou que queria botar fogo em tudo antes de morrer, só que daí ele morreu antes de botar fogo em tudo, e aí tudo foi para o Museu Paranaense, e cá estamos nós, assim. É uma família diferente, concordo, eu sempre fico pensando nisso. Gente, foi o Evans Pritchard também que colocou fogo em tudo, né? É isso que ele não pôde, ele não teve sucesso. Muito interessante, Gabriela, muito bom poder conversar contigo também. A gente tem mais um tempinho, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário. Tu, Luísa, então Eu queria falar um pouquinho, até porque eu conheci a pesquisa da Gabriela no GT da RBA, né, sobre histórias da antropologia. A gente se apresentou no mesmo dia e
E ali eu pude ver um pouco, né? Hoje ela teve o tempo para apresentar, assim, e naquele dia foi 20 minutos, foi tudo muito corrido, né? Mal, não deu nem para debater, assim. E aí agora deu para te ouvir, né? Durante esse tempo todo, e eu achei muito interessante, fascinante mesmo a proposta e essa figura. E também achei muito tocante essa relação fraternal, né, entre o Vladimir e a Carla. Eles nasceram muito próximos, né, então não havia quase uma diferença de idade, cresceram juntos, né, ambos estudaram, e aí, em algum momento, houve essa separação, e a Carla coloca uma abordagem emocional, né, na ida dela para o Brasil, de que ela estava se sentindo muito sozinha, que é muito sempre o lugar das mulheres, né? As mulheres sempre têm dilemas afetivos, emocionais, são supostamente mais sensíveis, né? E quando tem todo esse contexto da guerra, e a Carla como professora, né, como uma pessoa atuante, estava muito ligada, né? Estava sabendo o que estava acontecendo, não estava alienada, estava percebendo o que estava acontecendo e encontrou meios para sair dali, né? Para escapar do que ela achava que estava chegando, né? E realmente chegou. E ainda bem que ela conseguiu sair, né? E ir para o Brasil. E também essa questão dessa relação entre os irmãos, eu fico me perguntando, né? O quanto o Vladimir não levou ela para campo também porque ele precisava dela, né? Não porque ela precisava de um lugar, encontrar um lugar no Brasil, né? Eu acho que ele viu nela essa figura, assim, que podia oferecer certas habilidades, até ela era uma figura, poderia ser uma figura-chave ali, né? E esse cuidado, esse lugar do cuidado é um lugar tático também, né? Ela, como uma mulher ali, tinha uma outra sociabilidade, capacidade de abrir outras conversas, né? Se relacionar com outras pessoas e também criar esse ambiente, né? Mais acolhedor, fazendo comida, costurando, né? Ela tem uma relação com a costura também, né? Tem essa história da tanga, mas ela teve uma formação em bordado também, acho que em algum momento você fala disso, né? Então, assim, eu acho que eu fico me perguntando sobre essa relação entre eles, né? Assim, como é que se dava, porque é um pouco mais difícil de imaginar, porque a gente está sempre trabalhando muito com casais, né? E aí, às vezes, tem essa questão também dos filhos que aparecem em algumas situações. Agora, outra coisa que eu achei muito interessante são as fotografias, né? E aquela primeira fotografia que você mostra que o Vladimir aparece também, então alguém tirou essa fotografia, provavelmente, a gente não sabe, não tem como saber, né? E aí, pensando um pouco nessas equipes maiores, né? Quem são essas outras pessoas que estão com eles ali? E eles aí muito juntos, né? Assim, muito próximos também, né? A forma como ele retrata ela também passa algo assim de muito fraterno. Tem uma foto que você colocou que é ela sozinha, acho que olhando para o rio, assim, parece uma pintura, assim, fora a pintura, né? Depois que fizeram a homenagem, que ele fez como homenagem, é uma foto lindíssima, né? Que ele fez dela, bucólica, assim, realmente um cuidado, né? Na hora de retratá-la, né? E eu achei incrível essa pintura que ele faz em homenagem a ela. Putz, será que caiu? Travou, né? Ah, não, Luiz, voltou. travou. Você falou da Desculpa. e da pintura e a gente perdeu a conexão. Então, e a pintura, em homenagem a ela, que ele manda fazer depois que ela morre, ele coloca ela no centro da pintura, sorrindo, que também a gente não vê ela sorrindo nas outras fotos, não da forma como ela está na pintura, né? Ele se coloca também de uma forma mais coadjuvante, ali no canto, e eu achei muito interessante a escolha também, né? Pelo tema da foto. Ele escolhe, pelo tema da pintura, ele escolhe homenageá-la com uma pintura dos dois em campo.
e naquela relação ali do campo, em vez de, por exemplo, uma pintura dela em casa, ou dela costurando, Então, assim, para mim, essa pintura é um reconhecimento também desse lugar dela no campo ali, né? Dessa importância, desse protagonismo dela no campo, né? Ela também era um dos pilares, ele e ela. Assim, por mais que a gente sempre pense, né, nas questões da desigualdade de gênero e de que as mulheres são colocadas em um lugar mais coadjuvante, não tem esse reconhecimento. Essa pintura, eu acho que ela dá uma subvertida um pouco, assim, ela deixa a gente, tira a gente um pouco desse discurso, assim. Então, acho que é isso, assim, achei que você está... O mais interessante é que você tem um acervo, mas só precisa de alguém para traduzir ele, né? Você tem os documentos, elas estão acessíveis, mas aquilo tem que ser decifrado de alguma forma. Até fiquei pensando, será se uma embaixada da República Tcheca, um consulado, não tem algum edital, não teria interesse, né, em traduzir esse material, que é riquíssimo. Mas realmente, assim, ainda bem que você teve fôlego para fazer essa pesquisa, e além do doutorado, né, que correr com outra pesquisa com o doutorado, te agradeço também, acho que dialoga muito com o nosso grupo, com o que a gente vem descobrindo, conversando desde 2019, e é isso, seja bem-vinda, queremos mais. Adoro, muito bom, Luísa. Luísa, nossa, arrasou, assim, obrigada, gente, por tudo que vocês estão falando, eu vou anotar tudo isso. E também queria começar agradecendo, Luísa, né, porque acho que foi depois que você viu, né, minha apresentação e tal, que aí você me puxou aqui para o grupo, assim, muito obrigada, porque estou aprendendo muito, tanto com as outras sessões como essa agora, que vocês estão me ajudando também. E que bom que você falou isso também, porque era uma coisa que eu ficava martelando, assim, essa relação deles dois, né? Esse Ukkosa aqui, o lobo solitário, ele provavelmente era uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade de se relacionar, me parece, sabe? Por tudo que se fala, assim, não só assim com as pessoas, professores da UFPR, mas eu acho que talvez ele tivesse muita dificuldade mesmo de fazer o campo, sabe? Talvez ele passe essa dificuldade para os diários, por isso que eles não mostra a relação dele com as pessoas, talvez é porque ele realmente tivesse dificuldade, né? E a Carla entra como essa pessoa exatamente, que cria um clima acolhedor e traz as pessoas para perto, né? Eu acho que dá muito para pensar nisso. E eu adoro aquela foto dos dois juntos, porque isso, assim, eles têm uma afetividade muito interessante, né? E eu falei muito, né, o quanto eles não pararam de se corresponder quando eles vêm para cá, né? Porque eu acho que seria normal eles pararem em algum momento, sei lá, ele sendo um homem naquele momento, podia ter, sei lá, não se importado mais com a família dele, mas eles continuam muito conversando, ela vem para cá. Eu acho que o fato dele estar aqui, com certeza, Enfim, é claro que eu acho que ela veio para cá também por causa dele, né? Eu queria colocar a coisa da guerra também como um outro motivo, mas com certeza a afeição que ele tinha por ele é um critério, né, para vir para o Brasil, exatamente, né? Então, eu acho que... eu acho muito interessante, eu fico pensando em como abordar essa relação fraterna dos dois nessa pesquisa, sabe? Sem cair num lugar um pouco, não sei, clichê, às vezes parece que é muito óbvio falar que o Vladimir ficou muito mal, mas assim, tem muitas correspondências de todo mundo falando, fica bem, você está muito mal, tal. Ele passa um tempo muito mal, realmente, porque eu acho que ele tinha uma dependência dela, não só dela ajudar a cuidar da casa, mas também de ajudar ele a se relacionar com o mundo exterior, assim, né? Ela me parece ser essa pessoa mesmo. Essa pintura parece te ajudar nesse sentido, né? Sim, aquela que ele encomenda, né? É o lugar onde ele coloca ela, né? No centro do campo, não só no meio, mas no centro, né? Eu acho que a Luísa te dá umas pistas legais para pensar em como abordar essa relação deles, o lugar que ela ocupa, né? Nesse trabalho de campo junto. É ele que apresenta ela desse jeito, né? Legal, uhum. Eu acho muito interessante para isso. Como você falou também, né? Se ela sempre está no canto da foto, ali ela está no meio da imagem.
falar mais uma coisa. Né? Pode falar, Chica. Gabriela, em relação àquelas imagens que tu trazes, ela com outras pessoas, isso tem muito a ver com... Eu tenho muitas imagens do meu tio, que morava em Curitiba, e tem muito essa cultura das pequenas excursões, dos piqueniques. Por exemplo, ir para Vila Velha, ou, né, chegar mais perto de Paranaguá, a viagem de trem, essa também é muito famosa, ou se aproximar do litoral. Tem muitas imagens do meu tio com esse tipo de sociabilidade lúdica. Então, é interessante quando tu falas em rede, articular justamente essa sociabilidade lúdica que é a que aparece. São pequenas viagens, né, são amigos em torno dela, né? Não sei se necessariamente ligados à academia ou não, mas é muito presente na época esse tipo de sociabilidade lúdica, do piquenique, da pequena excursão. E aí, claro, né, alguém com carro, isso eu percebo, quer dizer, o meu tio tem tantas imagens de ir à mata a pé mesmo, ele foi a pé até Paranaguá, então a gente fotografa o tempo todo. Mas sempre tem a verdade, a presença de um carro, né? Alguém tem esse carro para esse deslocamento. Quando não é uma excursão mesmo, mas aí já é alguma atividade de igreja ou de clube, alguma coisa maior. Mas é interessante prestar atenção dessa cultura de época, geracional, não? Eu acho que é exatamente isso. Que legal saber, Chica, porque eu acho que a legenda da foto do Museu Paranaense falava exatamente isso, assim, Carla e amigos em excursão em Curitiba, uma coisa assim, porque Curitiba nesse momento era um ovo, né? Então, o que hoje é parte da cidade, nesse momento não era. Eles moravam num lugar que parecia que era muito longe e hoje é parte da cidade, assim. Mas é isso, tem essa foto dela no carro, eles estão também numa gruta, que eu não lembro o nome agora, mas é uma gruta também que é aqui na região metropolitana. Me parece que é exatamente isso que você está narrando, que o seu tio fazia, assim. Eram pequenas idas, né, tipo, ao entorno de Curitiba mesmo no fim de semana, né? E me deu muita vontade de saber quem são essas pessoas, assim, né? Enfim, vamos ver se dá para saber. Buenas, é isso. Muito bom, Gabriela, muito bom também. Queria te parabenizar por estar realizando, como você mesmo ressaltou aí, essa pesquisa dentro da instituição, né? Uma coisa que a gente tem notado e pensado, mas reconhecendo os desafios das pessoas que trabalham dentro dos museus e com os diversos acervos em lidar com esses materiais dentro da sobrecarga de trabalho, também a responsabilidade, né, que as pessoas que estão dentro das instituições têm, tentar organizar e divulgar e sistematizar melhor também essas informações que vocês notam, e a gente também está notando, que são ali, às vezes, arquivadas em torno de grandes categorias que não necessariamente dão conta, né, das dinâmicas de produção do material, porque dizem respeito a um outro período histórico em que as coisas eram catalogadas de outra maneira, mas que agora a gente se pergunta sobre essa maneira como era feita, né? Porque acabaram invisibilizando o trabalho de muitas pessoas, né? Isso tem um impacto na história, né? Da antropologia visual, também dos próprios acervos dos museus. Então, parabéns por isso também, que é bastante coisa. E a gente vai continuar conversando. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou um comentário, se não, eu queria depois ter a oportunidade de conversar contigo mais também sobre essa pesquisa que você está desenvolvendo no doutorado, se você tem pensado também sobre as imagens nessa outra pesquisa, ou se você está pensando... Se tu quiseres fazer um comentário rápido sobre isso antes da gente finalizar... Nossa, então, achei engraçado, acho que a Luísa falando, você está fazendo isso junto com o doutorado e tal, mas eu não sei se está tão junto, assim, eu acho que o doutorado está um pouco escanteado no momento, mas espero que ano que vem eu consiga tirar uma licença para conseguir. Mas eu acho que eu tinha falado um pouquinho, assim, sobre isso, acho que no primeiro dia, né? A minha intenção no começo era realmente fazer uma pesquisa só com objetos mesmo, sabe? Enfim, cerâmica, colares e tudo mais.
Mas eu fui percebendo que essas pessoas, né, que fizeram, esses antropólogos em grande parte, que fizeram coleções de coisas, objetos, fizeram muitas coleções de fotografias, né? E quando eu fui, né, para a aldeia no começo desse ano, o que os Cadwell querem ver são as fotos, porque são as fotos que registram as pinturas corporais, né? E são também as fotos que registram as pessoas, né? Que eles conheciam, que eles se lembram. Então, aí a pesquisa começou a andar um pouco para tentar ver em conjunto os objetos e as imagens, e eu tenho tentado ver as imagens, assim. Então, eu acho que eu queria continuar esse diálogo muito para aprender com vocês, sabe, a fazer pesquisa também com esses arquivos, assim. Eu estou planejando uma visita no Museu do Índio, acho que no começo do ano que vem, para ver as fotos do Darcy Ribeiro e do Harold Schultz. Vamos juntas, Gabriela. Vamos você vai também? Eu vou, a gente pode organizar essa Sim. Assim, eu estou planejando, né? Assim, muito do material do Museu do Índio está online, assim, né? Sim. Mas eu acho que eu queria ir lá ver mesmo. E também porque eu estou planejando levar algumas pessoas Cadwell para lá para conhecer esse acervo também, sabe? Para a gente pensar em fazer uma exposição na própria aldeia, né? Porque é isso, assim, para a gente pesquisador, é uma coisa ver essas coisas online, assim, agora na aldeia, assim, onde só tem acesso na internet em nenhum lugar específico, não dá para você esperar que eles vão ficar vendo, sabe? Então a intenção é tentar ir com os Cadwell lá no museu, escolher algumas fotos e levar para a aldeia. Assim. Tá. Você conhece o trabalho do Tiago Oliveira, que vai vir falar com a gente aqui? Então, eu conheço bem por cima, eu conheço um pouco, eu queria muito, inclusive, estou ansiosa para falar dele, que eu queria muito conhecer. Bastante. O Tiago fez muito isso, né? Isso, ele levou, né, eu acho, as mulheres lá no Museu do Índio, inclusive. Sim, e ele tem trabalhado ainda com essa ideia, né, desse encontro entre indígenas e artistas e museu, e tem feito muitas experimentações interessantes agora, né, no pós-doutorado. Ele tem um site, eu não sei se você já olhou, mas tem muita coisa no site dele. Eu vou procurar. Tá. Eu posso te mandar, a gente pode até já enviar, não sei se está lá na pasta dele, aqui, né, do ciclo, mas senão eu envio. Vale muito a pena ver o Vimeo dele e o site dele, assim. Tá, eu vou dar uma olhada, sim, vou procurar. Então tá, eu acho que então a gente pode, eu vou parar a gravação, né, e te agradecer de novo por essa conversa de hoje, que foi muito boa, e é muito bom poder, né, te escutar e trocar, assim, no curso da pesquisa também, porque eu acho que a gente vai se fortalecendo, né, a partir das estratégias que a gente vai criando também para lidar com tudo isso. Então, obrigada, né, por ter topado. Imagina, obrigada a vocês, gente. Fiquei muito feliz com o convite e também com todas as contribuições hoje. Vocês me ajudaram muito. Então é isso. Obrigada.